Boa noite a todos. Esse hino aqui ele é bem aplicado a parábola do filho pródigo, né? Que é o convite de Deus recebendo qualquer pecador, assim como o filho pródigo, quando retornou para sua casa, ele foi recebido tal como estás. E assim é o convite de Deus a cada dia. Então, vamos começar orando. Nosso bendito Deus, Pai, agradecemos por este amor tão grande que Tu tiveste. Obrigado por amar o pecador. Tu que repudias o pecado, pôde assim expressar seu amor sem comprometer a Tua justiça. Nós agradecemos pelo Teu Filho, este que foi dado, este que veio a esse mundo para morrer por nós, dar a sua vida ali, para satisfazer plenamente toda a Tua justiça, e pôde assim, por esta obra expiatória, pôde salvar muitos, e pode ainda. Pedimos essa noite, por todos nós aqui presentes, se alguém ainda não conhece a Tua salvação, que há em Cristo Jesus, Tu, ó Pai, possa tocar nos corações, e em suas consciências também. Nós agradecemos pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra, a Bíblia, para poder meditar um pouco nessa verdade tão preciosa, e pedimos assim a Tua ajuda, pois sabemos que precisamos de Ti mesmo para entender aquilo que provém do alto. Nós agradecemos tudo no nome precioso do Salvador, Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler uns versículos em Gênesis, o livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 6 de Gênesis. Ler alguns versículos desse capítulo. A partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal,
até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, até aí tá bom. Nós vamos nos deter mais a oratória do que a leitura. Eu estava pensando esse texto aqui, porque nós vemos que foi um final, aqui foi um final de tempo. Essa era aqui, ela teve um fim trágico. Isso aconteceu 1500, quase 1600 anos praticamente, 1556 anos depois da queda do homem. Quando Adão, né, estava tudo em paz, nós falamos a última vez, tudo em paz no Jardim do Éden, e daí ele veio a cair, né, em desobediência a Deus, e depois da sua queda, ele teve seus filhos e foram vivendo, foram multiplicando, e deu nisso aqui, por assim dizer. Nós vemos essa corrupção do gênero humano, da raça humana. O homem completamente longe de Deus. Só que nós vemos que Deus, ao ver esse estado, ele resolveu dar cabo de tudo, como ele diz aqui. Ele ia acabar com o homem, com os animais, com o réptil, com as aves do céu, enfim, ele ia acabar com tudo. Ele ia destruir essa criação da qual ele havia feito praticamente há 1600 anos atrás. Mas nós vemos que Deus ele tem uns propósitos em graça, né? Que ele é interessante que Deus ele consegue, porque olha, Deus é amor, Deus é justiça, ou seja, ele é justo, Deus é santo, e Deus, ele consegue, diante disso que ele é, ele não mistura, né? Ele consegue expressar justiça sem comprometer o amor dele, ele consegue expressar amor sem comprometer santidade. Então nós vemos que Deus é um Deus perfeito, né? Não existe injustiça, como muitos pensam, não existe injustiça da parte de Deus. E aqui nesse tempo aconteceu isso aqui. Deus conseguiu mostrar benignidade, benevolência ao homem, sem comprometer a justiça dele. Ele faz o quê? Nós vemos que Noé, versículo 9 aí, ó, fala de Noé. O que aconteceu? Noé achou graça diante de Deus, aos olhos do Senhor. Era um homem temente a Deus. É interessante que Deus poderia ter feito o que ele fez, que era o dilúvio. Ele podia ter trazido o dilúvio e Noé ter morrido nessa ocasião, né? Porque é interessante isso, que muitos pensam que salvação é você escapar dos problemas desse mundo, né? Inclusive, infelizmente, né, hoje o evangelho pregado, desculpa eu falar assim, né, o evangelho pregado publicamente aí, é o evangelho para livrar a pessoa de problema, de desemprego, de doença, obrigado, de doença. Então esse é o evangelho, é livrar a pessoa de problema. Mas isso é um erro. O primeiro ponto, eu não estou dizendo, por favor, de hipótese alguma, que Deus não pode e não vai curar, não vai ajudar, não vai roubar um emprego. Não estou dizendo isso. Mas a promessa de Deus com respeito ao homem começa primeiramente pelas suas necessidades espirituais e não materiais.
né? Então muitos pensam isso, Deus vai abençoar você, por quê? Porque se estiver desempregado, você vai arrumar emprego, se estiver doente, você vai curar, e assim vai. Isso é um erro tremendo, porque o que está faltando, né, eu vejo assim, qualquer um pode ver isso aí, o que está faltando hoje com respeito ao Evangelho, nós vemos que falta o quê? Não existe uma palavra citada, pecado, não tem sangue, né? Nós vemos que essas coisas não são citadas no Evangelho. E é aí que começa, é a base do Evangelho, na verdade. Qual é? Que você é um pecador, que você está perdido. Na verdade, o homem está perdido. Na sua condição natural, ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo de Deus, que Deus vai fazer vista grossa para ele e vai fazer a coisa acontecer, não. É um pecador e o homem, ele está diante de Deus como responsável diante de Deus. Só que Deus, na sua graça, né, nós vemos, por que o Senhor Jesus veio aqui a esse mundo? Para dar a sua vida na cruz? Para dar uma vida melhor para você? Você acha que é isso? Não é verdade? Não. Ele veio buscar e salvar. É isso que ele veio fazer, buscar e salvar o perdido. A obra na cruz é a necessidade da qual Deus via em nós e Ele mesmo fez essa providência. Cristo vindo ao mundo, né, é a providência de Deus mesmo para nos salvar. A palavra nos fala assim, a Bíblia, né, nos fala assim, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso, isso é uma boa notícia para dar para você. Olha que maravilha, que o sangue de Jesus Cristo, que sangue? Aquele que depois quando ele morreu na cruz, o soldado foi lá com uma lança, depois que ele tinha morrido, né? Ele foi lá primeiro para quebrar as pernas, né? Porque eles morriam por asfixia. Estavam os 3 na cruz lá, né? Os 2 malfeitores e ele no meio lá. Por isso que para dar cumprimento ao versículo que falava assim, a profecia que dizia, foi contado com os malfeitores. Ele estava lá na cruz. Então, para que os corpos não ficassem na cruz, eles foram lá para tirar. Só que eles tinham que morrer, porque a cruz era a cadeira elétrica nossa, vamos dizer assim, né? E a pessoa morria por asfixia. E quem sustentava a respiração eram as pernas. Então, o soldado romano foi lá para quebrar as pernas deles, para que eles morressem, e para depois tirar o corpo. Chegou, ele quebrou a perna de um, quebrou a perna do outro. Na hora que chegou para quebrar a perna do Senhor Jesus, ele viu que ele estava morto. Isso é interessante também, porque havia uma profecia que dizia assim, nenhum dos seus ossos será quebrado. Esse corpo santo do Senhor, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então ele viu que ele estava morto, mas por assim dizer, para garantir, né, ele pegou a lança e enfiou no lado do Senhor. E daí saiu, foi derramado, gente, o precioso sangue de Jesus. Foi aí que é o sangue que salva. Quando o Senhor fez a trajetória dele, né, os sofrimentos vicários do Senhor, vamos chamar assim, né, quando ele fez a trajetória dele até a cruz, ele apanhou, ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho nele, enfim, ele sangrou, mas ainda não era o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Foi após a sua morte, falando outra vez, quando o soldado enfiou aquela lança do lado dele, saiu sangue e água. É esse sangue que é o maravilhoso sangue da expiação. É essa vida que foi dada na cruz. É o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado. Esse é o Cordeiro de Deus. Então essa é a boa nova para você, sabe, que teve alguém que veio aqui dar a sua vida por você, que é o Senhor Jesus. É isso que você precisa, não é verdade? Essa é a salvação, não é verdade? Agora, ficar prometendo bem-estar de vida aqui, gente, não é isso.
Por quê? Porque a coisa vai andando, né? A coisa vai andando. Sua vida vai andando. Levanta a mão aqui alguém, ó, que não tenha problema. Levanta a mão, hein? Quero ver, quero conhecer você. É o maior prazer que eu vou ter de conhecer você que não tem problema. Porque até hoje eu não vi. Não é verdade? Não vi uma pessoa que não tenha problema na vida. O que é isso? É isso que o Senhor Jesus veio para acabar com o seu problema? Não. Ele veio acabar realmente com o seu sério problema que se chama perdição, chama pecado. Então a morte aqui no caso de Noé não ia mudar o que na vida dele? O seu destino. Porque o homem está pensando no seu bem-estar aqui e esquece do depois. E Deus está preocupado com o depois, não agora. Porque que diferença faz, vou fazer uma pergunta para você, que diferença fará daqui a uns anos se você dormiu numa cama toda cheia de aparatos ou se você dormiu num colchão no chão? Que diferença faz se você comia arroz, feijão e ovo ou se você comia caviar e picanha? Que diferença vai fazer essas coisas daqui a uns anos? Nenhuma. Depois que você morrer, diferença faz? Não faz diferença nenhuma. Aqui faz. Né? Para os olhos do homem, isso faz grande diferença, porque todo mundo sempre quer uma vida boa. Né? Não estou negando isso também. Tudo bem querer uma vida boa, né, para você, para os seus filhos, todo mundo. Mas não põe aí. Né? Não é aí que o Senhor falou, né, Paulo falou, exortar para que as pessoas não colocassem a sua esperança na instabilidade, né, da instabilidade das riquezas. Por quê? Porque, acho que não está bem, não. Sabe? Primeiramente, porque as coisas não são garantidas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E agora Deus, falando outra vez, não é isso que Deus está preocupado. Deus é capaz de dar para você o necessário? Sim, para cada um de nós. Mas a preocupação de Deus é o depois. O Senhor Jesus veio para tratar desse assunto que é o depois. Porque nós temos um destino eterno. Né? O homem pensa que quando ele morre, acabou tudo. Errado. Erradíssimo. O homem, quando morre, ele continua a sua vida. A morte você vai ficar desencarnado. Isso que vai acontecer. Porque quem morre é o corpo. É o corpo que morre. É ele que, como diz a turma, bate com as 10, né? Botou o paletó e assim vai falando um monte de coisa. E isso é sério, porque uma vez que esse corpo caiu, que é lá de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3, ele fala assim, Eclesiastes 11, 3, estando a árvore em pé, e quando ela cair, se cair para o sul ou para o norte, do lado que ela cair, aí ficará. O que é isso? Será que Deus está preocupado com a árvore, que ela vai cair para o lado esquerdo ou para o direito? Será que é isso? É nós, é o homem. O homem é essa árvore aí, ó, que está em pé. E ele é responsável diante de Deus enquanto ele está em pé. Porque uma hora você vai cair. E do lado que você cair, aí você vai ficar. Vai pensar que missa de sétimo dia, acender vela e no espiritismo vai mudar você do lugar, que não vai mudar, não. Na verdade, o homem pensa isso. Depois que morrer, aí a gente vê, né? Não. É agora, é em vida que nós resolvemos o que vai acontecer depois. Enquanto a árvore está em pé, daí você pode, por assim dizer, ver que lado que você vai cair. Se é para o sul ou para o norte. Ou seja, se você vai morrer salvo ou perdido, porque do lado que você cair, você vai ficar. Né? Isso é muito solene, porque em Lucas capítulo 16, né, a partir do versículo 19, o Senhor falou sobre o rico, não fala o nome dele, e fala sobre um mendigo chamado Lázaro. Ele fala da morte dos dois. E nós vemos que o rico, que estava todo
desfrutando dessa vida de uma forma regalada, né? Ele morreu e ele foi para o tormento. E o pobre, o Lázaro, que ficava inclusive na porta da casa dele, ele morreu e foi para o descanso. Eles chamavam, porque eram judeus, né? Chamava do seio de Abraão, que era o lugar de descanso. Então ali, o que mostra aquilo ali? Que o judeu, né, ele tinha como promessa de bênção uma vida boa aqui. Deus queria abençoar o judeu e fazer dele um homem próspero nesse mundo. Inclusive a promessa para Israel é terrena e não celestial, que muitos confundem, por isso que pega o evangelho que foi falado para as promessas de Abraão e tudo mais, e quer trazer para o cristianismo, que faz essa confusão. O cristianismo, o chamamento para o cristão, né, é celestial e não terreno. E para Israel, a bênção é terrena. Então essa era a confusão. Então quem passava na frente da casa daquele rico lá, olhava, né, devia ter uma casa boa, com certeza, né, vivia regaladamente e tudo mais, falava, puxa vida, olha esse homem aí, esse é abençoado mesmo, ó, maravilha. Daí eu olhava na porta da casa dele, aquele cara, o Lázaro, todo com chaga, doente, e esse miserável, aí. Esse aí Deus não está abençoando ele, não. Só que quando morrem os dois, nós vemos essa diferença, né? O Senhor abriu uma cortina para mostrar o depois. Então nós vemos que a nossa vida aqui, ela não define o que vai ser depois. Não é verdade? Porque o judeu, aquele que estava abençoado lá, nossa, maravilha, mas abençoado aqui. É isso que você quer? A bênção aqui? Eu estou falando, e eu depois? Não é verdade? É o que aconteceu com o rico Lázaro. E eu depois? Como é que fica? Outra parábola, o Senhor fala assim para aquele que estava todo próspero, ele falou assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não é verdade? Isso é muito sério, gente, não é verdade? Porque, infelizmente, né, o homem, pela desobediência, ele tem fim de vida aqui, sim. Ele não tem fim de existência, mas ele tem fim de vida aqui. E ele continua. Então, esse é o ponto. Então, o Evangelho trata-se disso aqui. Então, falando de Noé, voltando no assunto, se o Senhor tivesse acabado com tudo, Noé estaria salvo, sim, estaria salvo, ele é um homem justo. Mas Deus deu um propósito, queria continuar com a existência. Por isso que nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui por causa desses versículos aqui, ó, que nós estamos lendo aqui em Gênesis. Por causa desses versículos aqui, é que nós estamos, está cada um sentado aí, senão não estaríamos aqui, não. Não é verdade? Porque Deus deu continuidade por Noé à existência da raça humana. Então, nesses dias aqui, muitos pensam que havia estava um batendo no outro, arrombando porta e estava dando tiro, né? Estava dando tiro, não sei se tinha arma, mas estava lá corrupção e tudo mais. Não é isso, né? Esse versículo aqui, ó, versículo 11, olha, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Nós devemos entender isso, que as coisas que são escritas na Bíblia, aqui, por exemplo, nesse caso, é aquilo que Deus está vendo, e não o homem. Eu digo isso porque vamos ler lá em Mateus 24, deixa eu ver o versículo aqui, Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículos 37. Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. Quando ele está falando dos dias que antecedem a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus,
aqui nesse mundo, né, para o mundo, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Como é que estava lá? Comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, estava tudo em ordem, né? Estava tudo, como diz, estava tudo de boa. Mas aos olhos de Deus era diferente. Então, quando nós pensamos naquilo que é de Deus, nós devemos entender que realmente é aquilo que é de Deus. Como que ele vê? E assim também nós estamos falando do ser humano, né? O ser humano, ele pensa que ele é bonzinho, é um doce de pessoa. Deus está olhando, você é um pecador. Nasce a criança, né? Ai, que bonitinho, lindinho. É um pecadorzinho, não é verdade? É um pecador. Ah, mas e daí? O que vai acontecer? Ah, ele vai se tornar um pecador na hora que ele pecar? Não. Ele vai pecar porque ele já é um pecador. É o limoeiro, né? Se plantou limão, que você acha que ele vai dar o quê? Batata? Laranja? Não, ele vai dar limão. Você plantou limão, chega uma hora que vai começar a dar fruto. E assim é o pecado, né? A criança nasce, ela é ignorante. Ela não é inocente, ela é ignorante, ela é irresponsável. Mas vai crescendo, daí começa a frutificar. Então as desobediências, tudo aquilo que a gente vê em nós, né? Agora vemos até hoje, nós vemos em nós, o que é isso? É o fruto daquilo que você é, não é verdade? Não é você é porque você começou a fazer isso, não, você está fazendo isso porque você já é o fruto, né? Pecado é fruto. Então o Senhor veio tratar com esse assunto aí, sabe? Ele veio acabar com isso. Por isso que é necessário essa obra expiatória do Senhor Jesus, porque se você não tiver alguém que substitua você, você está perdido. Nós estamos perdidos. O Evangelho é isso, Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, né? E ele veio salvar literalmente, né? Tirar dessa condição. Então a aparência desse mundo não quer dizer nada. Assim como você pensa, o homem pensa que ele é bom, ah, mas eu não faço. Ele considera aquilo que ele faz e não faz em comparação, né? Ah, eu não faço. Ah, eu não roubo. Vai falar com o ladrão? Não, mas eu não mato ninguém, eu só roubo. Aí você vai falar com o assassino? Não, mas eu não faço no seu. Ele vai jogando, sempre procura um pior do que ele para ele satisfazer a sua justiça. Está errado, né? Porque, gente, olha, muitos pensam que a lei magna, é isso que fala, a maior, de Deus, é amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é errado. Isso aí quem falou foi Deus para o povo de Israel. E isso, a lei de Deus, a lei mosaica, né, a lei que Deus deu, ela foi dada para o homem natural. Ou seja, você tem a obrigação, qualquer um vai na esquina ali e falou, seu Zé, dá licença aqui, ó. É sua obrigação amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é obrigação de cada ser humano. Tá? Ou seja, você ser uma pessoa boa é obrigação sua. Tá? Só que a seta, ela faz assim, ó, e não assim. Ó. Isso não leva você ao céu. Isso é obrigação de cada cidadão ser uma boa pessoa, um bom cidadão, sim. Agora, a conversa, vamos dizer, o que se trata sobre pecado, a conversa é outra. O Senhor Jesus, ele veio aqui para colocar fim à existência desse homem caído. Né? Porque se isso bastasse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o Senhor Jesus não precisava morrer na cruz, não. Na verdade, por que ele veio dar a sua vida, então?
porque realmente nós precisamos de livramento, salvação da alma. Você precisa ficar livre de uma coisa que você tem dentro de si, que chama esse velho homem, essa velha natureza, esse pecador, né, tem que ser livrado dessa condição. E isso quem livra é Deus. Quem livra faz isso aí, é o Senhor Jesus na cruz, que o apóstolo Paulo fala assim: porque foi crucificado o nosso velho homem com Cristo. Foi crucificado, ou seja, o velho homem, esse homem pecador, foi crucificado com Cristo. Você consegue ver isso ou não? Se você consegue, poxa, então você é bem-aventurado, porque é ali que foi colocado, para que você tenha nova vida, né? Ser salvo não é você botar uma roupinha mais bonitinha, botar uma Bíblia embaixo do braço e ir numa igreja. Isso não é ser salvo, não. Ser salvo é literalmente você nascer de novo. É você realmente, esse velho morrer e você ter uma nova vida, da qual Deus dá essa nova vida. Não é verdade? Deus dá a nova vida. Então isso é muito precioso, porque Cristo não ficou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje esse homem que morreu na cruz, ele está em glória. E você pode ter nova vida aqui. Isso é maravilhoso. Então, nós vemos aqui que os dias de Noé, parecia que estava tudo bem, mas Deus já tinha condenado isso. Não é verdade? E Deus, com Noé, ele falou para ele fazer essa arca. Noé fez essa arca. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala que pela fé, Noé, divinamente instruído, aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Interessante isso. Pela fé, ele fez isso, a arca. E acreditando ainda que Deus ia ser misericordioso de colocar a família dele também para dentro da arca. Isso é fé. Né? É fé que vê isso aí. Porque se você voltar naquele tempo, nós vemos que pela Escritura não chovia. Então como é que você pode fazer um transatlântico daquele tamanho que Noé estava fazendo, dizendo que vai chover e vai inundar o mundo? Esse cara, para mim, no mínimo, é louco, né? Porque fazer um negócio, o que é isso? Não é verdade? Mas não é isso, não. É fé. Isso é fé. E a fé toca aquilo que é espiritual e não sobrenatural. Né? Muitos pensam quando fala das coisas de Deus, pensam em coisa sobrenatural. Não é esse assunto. Deus não está tratando com sobrenatural, com espiritual. Não é verdade? Isso é muito importante. E nós vemos aqui que Noé, pela fé, ele viu que Deus realmente ia fazer isso, e ele viu que Deus era justo em fazer aquilo. Né? Não pense, olha, não, o amor de Deus, ele vai passar por cima de tudo. Não, ele é longânimo. Né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, quando ele está falando dos dias de Noé, ele fala assim: porquanto, né, ele está falando dos dias, não é? Enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, a qual poucos, ou isto é, 8 almas foram salvas. Só 8 dessa gama de pessoas que tinha ali, só 8. Foi Noé, a esposa dele, Sem, Cão e Jafé, que eram os filhos dele, com as esposas. 8 almas. Mas ele chama esse período longanimidade de Deus. Então eu estava pensando que é interessante que nesse capítulo nosso aí, para mim quando eu leio aqui, tem 3 pessoas que são ressaltadas aqui para mim. Noé, né, que é a figura principal da história aí, Enoque e outra pessoa que chama Matusalém, que é o versículo
Versículo 21. Enoque, né? E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Esses dois aí, e depois... Por quê? Porque Enoque, ele foi tirado desse mundo pela graça de Deus, né, misericórdia de Deus. Deus tomou ele era um homem que andava com Deus. Esse é o testemunho que foi dado dele. Enoque andava com Deus e Deus tomou ele. E depois que veio daí o dilúvio, mais para frente. E o filho dele, Matusalém, isso o dilúvio veio muito tempo depois de Enoque, né? Mas esse é o segredo, que Deus levou ele embora. E esse Matusalém, ele viveu até o ano que deu o dilúvio, né? Ele deu o ano do dilúvio, ele pegou e morreu bem um pouco antes do dilúvio, ele morreu. E é interessante que Matusalém vem da origem da palavra Matusalá. Isso quer dizer assim: quando este morrer, isto virá. Esse quer dizer o nome dele. Quando este morrer, isto virá. E olha que interessante. Quando ele morreu, veio o dilúvio. Olha que interessante. Mas ele viveu 969 anos. Eu estava pensando, puxa vida, esse Matusalém, sabe o que ele é? Ele é a figura da misericórdia, da paciência de Deus, né? Enquanto tiver paciência de Deus, a benignidade de Deus suportando, então ainda vai permanecer. Mas chega uma hora que esse homem morreu. Daí veio o dilúvio. Então, meus queridos, Deus está sendo paciente, né? Vamos dizer, o Matusalém está vivo aí, né? Figuradamente, mas chega uma hora que esse homem vai morrer, não é verdade? Porque todos os seus tempos tiveram seu fim, e nós estamos vivendo num tempo que vai pensar que vai ser eternamente assim. Não vai. Inclusive Pedro, quando fala desse assunto, ele fala também que muitos zombam da vinda do Senhor, dizendo assim: desde quando nossos pais morreram, toda a coisa permanece a mesma coisa. Uma hora vai parar. Uma hora tem um fim. Isso é solene, tá? Porque Noé estava fazendo aquela arca e aquilo era o testemunho dele que o dilúvio ia chegar. Na verdade, ele estava fazendo aquela arca e ninguém deu bola para ele, não. Ninguém acreditou. Até aparentemente, né, nós temos uma resposta disso no Novo Testamento, que isso aconteceu. Pessoas trabalharam nessa arca, né? Moisés Noé pagou para essas pessoas trabalharem, ajudar na arca, fazer a arca, mas eles mesmos não entraram. Não é verdade? Eles não entraram. E o pior de não entrar ainda, que nós vemos nós lemos um versículo já, lá em Mateus 24, que ele fala assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será. Comiam, bebiam, casavam, davam de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Fala lá, né? Vocês repararam? E não perceberam até que veio o dilúvio. Olha que interessante, porque a porta da arca estava aberta e Noé foi fazendo tudo que ele tinha que fazer, botar os animais para dentro, fez tudo. E daí o Senhor falou para ele: Noé, entra na arca. Entrou ele, a esposa, os filhos, entrou, e Deus fechou a porta. E ali ficou 7 dias aquela porta fechada já, pronto para o dilúvio, e ninguém, como o Senhor falou aqui, e não perceberam. Olha que triste isso. Olha que um homem indiferente, né? Por isso, quando a gente fala do Evangelho, sabe, meio que, acorda, né? Não é verdade? E foi assim que foi comigo também. O Senhor teve que bater umas palmas para você acordar, porque você acha que, tá, e sabe, e aí? E se a porta fecha? Como é que fica? Não é verdade? Daí acabou. Bom, para eles aqui, chegou o momento que a árvore já caiu, meu filho.
não é verdade? Para aqueles que ficaram fora da arca, a árvore já está caída, ó, vocês vão morrer. Né? Isso é muito solene. Então, o evangelho pregado, né, saiba que é longanimidade de Deus. Por isso que o Senhor falou, inclusive, aqui no anúncio do dilúvio, ele fala que o homem é mau, ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Não que ele ia viver, o homem agora em diante vai viver 120 anos, não é isso que ele está falando. Que seria o tempo que Noé levaria para construir a arca. Ele ia suportar o homem ainda mais 120 anos. Então foi ainda estendendo, ou seja, Matusalém, o Senhor não deixou ele morrer com 800 anos, 800 e pouco, deixou ele morrer com 969 anos, porque ele tinha que morrer para depois acontecer. Ou seja, ele deu vida, né, para Matusalém, estendeu o cordão da vida dele, por causa que ele era uma figura realmente, uma figura da benignidade, da longanimidade de Deus, melhor dizendo, longanimidade de Deus suportando. Então hoje o evangelho, né, que ele é anunciado, nós vemos que é o anúncio, né, de salvação para o homem, mas é um anúncio também, meus queridos, que esse tempo vai parar. Na verdade, todos os tempos, na história da humanidade, teve vários períodos que Deus tratou com o homem, e infelizmente todos eles acabou sempre no barranco, né? Sempre foi para variar, o homem teimoso e desobediente do jeito que ele é. Então, e nós estamos vivendo um tempo de longanimidade que fazem 2000 anos que esse mesmo evangelho está sendo pregado. Olha que interessante, né? 2000 anos praticamente esse evangelho está sendo pregado. Mas vai acabar. Que é interessante. Assim como a vida acaba, esse tempo, né, vai acabar também. Noé, falando outra vez de Noé saiu pregando e construindo a arca. A pregação dele, na verdade, era a construção da arca, não era a palavra, né? O testemunho dele era a vida dele, porque infelizmente muitos pensam que falar resolve alguma coisa, né? Na verdade, é a vida, né? Então ele estava fazendo aquilo e uma hora realmente ele ia acabar aquela arca lá e Deus ia fechar essa porta, como nós vimos que fechou, não é verdade? Então assim é também. Chega um dia que esse tempo findará e Deus vai colocar um fim. Então, por favor, a graça de Deus está aberta. O Senhor Jesus morreu por você, deu essa vida dele para poder salvar o pecador, e existe salvação. A salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo. Por favor, não fie, né? Não se confie, não fique atrelado à sua justiça, ao que você acha, ao que você pensa, à sua religião. Isso não leva você a lugar nenhum. Pode fazer muito bem para a pessoa aqui, né? Na verdade, muitas coisas fazem bem para o homem aqui, mas Deus está falando outro assunto. Nosso assunto aqui, nós estamos falando, é sobre o que virá, não o que é agora, não é verdade? Então, o Senhor Jesus veio aqui para dar a sua vida por nós e para nos reservar um lar eterno nos céus. Isso é que você tem que crer. Certo? Então, tinha umas coisas aqui de falar de Noé, mas se o Senhor permitir uma outra hora, a gente continua. Vamos dar graça? Senhor Jesus, nós queremos dar graças a Ti por Tu teres vindo a esse mundo para dar a sua vida por nós, para livrar do castigo eterno, do juízo, livrar também desse pobre mundo que tem a sua aparência, nos ajude a entender, abra nossos olhos para ver salvação em Ti e abra também os nossos olhos para entender o tempo que vivemos.
Nós agradecemos por teu amor, que não mediu circunstâncias. Tu vieste aqui sabendo por tudo que ia passar, mas o teu amor superou tudo aquilo que tu sofreste aqui. Agradecemos por tua ressurreição também, um homem vivo, do qual nós aguardamos a qualquer instante poder vê-lo, quando esse momento aqui desse tempo que vivemos findará com a tua vinda para nos levar desse mundo. Nós agradecemos, Senhor, por tudo isso e pedimos ainda por essa noite que nos guardes, agradecidos por mais um dia da tua paciência e tudo isso no teu nome precioso, nosso Salvador Jesus. Amém.